Padre Fábio, quem escreve é a Wanda, de Juiz de Fora. A sua bênção. Padre, no livro Cartas entre Amigos, página 185, o senhor cita: é muito comum encontrar pais realizando as vontades dos filhos, mesmo que elas não sejam saudáveis, tendo como único objetivo a prevalência do sossego. Para que os filhos não chorem, o desejo é saciado. Evitam-se choros de hoje, mas desconsideram que podem estar plantando choros ainda mais profundos e desesperadores que serão chorados no futuro. E quando nós já estamos chorando choros profundos, o que fazer? Minha filha, a vida é esta, a gente falava aqui no último programa, né? As escolhas que nós fazemos, a maneira como nós escolhemos educar os nossos filhos, a escolha que nós fazemos, como nós vamos comandar o nosso lar, tudo isso é determinante para a nossa satisfação ou insatisfação do futuro. A gente até dizia, né? O pessoal do Twitter, né, que é para quem eu quero mandar um grande abraço, dizia, retuitaram muito essa frase lá. A vida, não, Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. E é assim. A vida, aquilo que a gente escolheu, um dia vai cobrar de nós. Quando nós precisamos chorar esses choros profundos, o jeito é tentar descobrir o que a gente pode consertar hoje. O grande problema é que a gente descobre, muitas vezes, que já não há muito o que fazer, né? Há uma coisa na formação dos filhos, minha gente, que chama-se caráter. Isso é determinante. O que é o caráter? É tudo aquilo que foi marcado, é aquilo que foi deixado na cabeça, no coração, e que nos identifica como pessoa. Quando a gente fala, nossa, essa pessoa tem caráter, isto é, ela não precisa ser vigiada, ela tem um bom alicerce. Quando vem uma ventania e quando vem uma coisa que vai destelhando e vai arrancando tudo, só fica no chão aquilo que tem bom fundamento. A vida é a mesma coisa. De vez em quando os vendavais sopram sobre nós e a gente sente as nossas estruturas resbalarem. Quanto maior, quanto mais firmado está o caráter da pessoa a partir de bons valores, de realidades que foram bem construídas, maior será a capacidade que essa pessoa vai ter de resistir e de ficar de pé. Qual que é o grande problema do mundo de hoje? A fragilidade das pessoas. Eu fico impressionado, gente. É terrível como a gente identifica isso o tempo todo. A vida é difícil hoje do mesmo jeito que era difícil há 50 anos atrás. O que muda são, muitas vezes, as oportunidades. A gente tem muita possibilidade hoje, então é claro que nós vamos sofrer um pouco mais. Quanto maior é o número de possibilidades que uma pessoa tem, maior é o número de escolhas que ela vai ter que fazer. Então o ser humano de hoje precisa ter muito preparo para dar conta de sobreviver. Mas as dificuldades existem, desde que o mundo é mundo. Agora, o que eu fico assustado é perceber o quanto que as pessoas estão frágeis nos dias de hoje. Entregam os pontos muito facilmente. É impressionante o quanto que hoje nós não estamos dispostos a viver os sacrifícios que a vida nos pede. E eu acho que essa é a raiz do grande problema. Educar um filho, trazer um filho para o mundo, a pessoa traz o filho para o mundo, mas ela quer continuar vivendo do mesmo jeito que vivia quando não tinha filhos. Isso é muito irresponsável. Outro dia eu estava vendo aquela moça da televisão, né? Astrid Fontanelli, né? Que é a apresentadora de TV, naquele mesmo programa onde eu conheci a Flor de Lis. Ela adotou um garoto. E a apresentadora de televisão estava perguntando, e aí, Astrid, como é que está a sua vida agora, depois que a criança veio? Ela falou, totalmente modificada. Só com essa frase, você já sabe que a Astrid está no caminho certo. Filho que não modifica totalmente a vida da mãe e do pai, não está sendo bem administrado. Aí a apresentadora falou, mas como assim? O que mudou? Ela falou assim, eu não saio mais como saía no passado. Esse garoto precisa ser olhado o tempo todo. Eu não confio isso somente às babás. Eu faço questão de ficar com ele o tempo maior que eu puder. Por quê? Minha gente, vai ter ascendência sobre o filho, sobre a criança, aquele que tiver mais tempo sobre ela. Aquele que estiver mais tempo com aquela criança. Então veja bem,
Por mais que você confie nos cuidados físicos da babá, você sabe que a babá não vai deixar morrer asfixiado, você sabe que a babá vai dar a comida na hora certa, você sabe que a babá vai dar o banho na hora certa, vai colocar para dormir na hora certa. Mas e o caráter? Quem é que vai deixar nessa criança? A babá ou você? Será que as nossas babás estão preparadas para oferecerem o caráter que os seus filhos precisam? Às vezes estão. Às vezes elas estão até mais preparadas que os pais. Mas nem sempre isso é uma realidade. O caráter é que vai determinar é que vai ajudar este menino e esta menina a fazerem as escolhas da vida. A gente fica assustado como hoje os nossos filhos estão indo muito cedo para as drogas. Claro. Os nossos filhos com 11, 12 anos, eles já estão vivendo vida de adultos. Não estão preparados para a vida adulta, mas já estão podendo viver a vida de adulto. Nós já falamos aqui tantas vezes, né? Eu particularmente acho que é uma agressão contra os nossos filhos quando nós os expomos a um período da vida para o qual eles não estão preparados. Criança tem que ser criança. Adolescente é adolescente. Não pode viver, não pode antecipar no tempo aquilo para o qual eles não estão preparados. Isso é crime. E é por isso que colocou o filho no mundo, comece agora a administrar esta permanência dele no mundo. Porque se esse filho não der certo depois, nós não vamos ter como olhar para uma outra pessoa. Quem é a grande responsável? Quem é o primeiro responsável pela educação dos filhos? É pai e mãe. É claro que você vai ter uma série de colaboradores. A escola onde ele vai estudar, a creche onde ele vai ficar, os amigos que vão rodear, mas tudo isso também é você que administra. Se você não tem aquele trabalho todo dia de saber o que foi que aconteceu na escola, como é que ele está de vez em quando fazendo uma visita lá, perguntar ao professor, como é o comportamento do meu filho aqui dentro, porque nem sempre o filho que você tem dentro de casa é o filho que a professora tem lá. Às vezes existe uma diferença muito grande. Será que o lar está se estendendo para a escola? Será que a escola está estendendo para o lar? Nem sempre. Às vezes nós temos diferença. Então é preciso que aquele que colocou no mundo administre tudo isso. Porque senão vai chorar depois. Ah, nós vamos ter que colocar limite para esse filho. Coloque. É melhor colocar agora do que lamentar não ter colocado depois. Aí o filho fica frágil demais, aos 18, aos 20 anos. A gente falava isso aqui na semana passada da mulher. Padre, o senhor fala de quem está na droga, o senhor fala de quem está na prostituição, mas o senhor não fala de quem está na preguiça. É verdade, a preguiça hoje é uma coisa terrível. Por quê? Ela está diretamente ligada à fragilidade. Eu não sei onde é que começou isso. O que é uma realidade muito concreta é que nós estamos perdendo a capacidade de viver sacrifícios. Gente, nós queremos tudo muito fácil. Se aquilo vai dar um pouquinho de trabalho, a gente acha que não vale a pena. A gente deixa para lá. Eu vi histórias do meu lado. Não estou contando coisas que eu só vi de longe, não. Eu vi muita gente ao meu lado não dar certo. Por quê? Porque não quis fazer o sacrifício na hora certa. Não quis estudar naquele colégio, por quê? Porque ele era exigente demais. Ah, vai para o outro que é mais ou menos. Que não vai dar tanto trabalho assim. Isso é honesto? É honesto a gente trocar aquilo que vai nos preparar melhor para o futuro, só porque nós vamos ter que sofrer um pouquinho mais? Não é possível. Essa ascese cristã, né, que muita gente critica, a igreja pregou demais o sacrifício. Tá, eu posso até concordar que em alguns momentos isso foi exagerada a pregação. Mas hoje também, essa cultura laissez-faire, né, faz o que quer, é tudo muito solto. Isso não vai construir gente também. Se eu quero um resultado, eu tenho que saber que para conseguir aquele resultado no futuro, eu tenho que me empenhar no presente.
Não dá certo, gente. Não vai dar certo se você deixar crescer de qualquer jeito, se você não impor limites, se você não disser não na hora certa, se não disser o sim na hora certa, se você não tiver aquele sacrifício todo dia, fazer a lição de casa. Não é só filho que tem que fazer a lição de casa. Pai e mãe tem que fazer a lição de casa. E o que é a lição de casa? Como foi o dia hoje? Onde que você foi? Como é que foi aquela história lá? Não se trata de investigar, não. Se trata de ficar amigo, de procurar estabelecer esse diálogo, que dá trabalho. É chato mesmo. Às vezes você chega em casa cansado, precisando de um descanso, e você chega lá querendo ficar livre de todo mundo, e aí você acaba abrindo mão disso. Tudo bem. Um dia não dá, está cansado demais, mas você não pode abrir mão disso todo dia. Quantas vezes você vê os menininhos, né, pequenininhos, eu falo isso no livro do Sequestro da Subjetividade, Quem Me Roubou de Mim. É um livro que eu recomendo para todos os pais. Por quê? Porque ele fala disso. Tem exemplos lá concretos de uma mãe que não consegue lidar com o filho de 5 anos. O filho de 5 anos manda nela. Tem total autoridade sobre ela, por quê? Porque ela tem medo de contrariar a criança. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós, ao não impor o limite na hora certa, a gente acaba plantando um problema muito sério para o futuro. E volto a dizer, a vida só pode dar certo mediante a experiência sincera de um sacrifício bem feito, de uma renúncia bem feita, porque é isso que vai dar condições para a gente poder chegar lá e ter o direito de sentar e descansar. Não tem como descansar desta missão de ser pai. É o dia a dia, é luta, ninguém mandou você casar, ninguém mandou você ter filho, ninguém lhe obrigou a isso. É escolha. Então, se você fez essa escolha, você precisa ter essa responsabilidade todo dia. E isso não vai ficar pesado à medida que você ama, gente. Quando o amor é que resolve tudo isso. Isso que é interessante também. Você percebe que quando você ama alguém de verdade, você é capaz de fazer sacrifício. E você vai descobrindo o próprio caminho que o amor indica para falar o não na hora certa e dizer o sim na hora certa. É assim que tem que ser, não adianta. Agora, é luta, é sacrifício? É. Mas ninguém diz também que seria muito fácil.